Neemias, nesses 4 meses, não estava orando sobre isso, mas Neemias tinha planejado o que ele pediria para o rei, de modo que ele tinha uma resposta pronta. Não foi aquela oração instantânea que trouxe tudo que Neemias precisava, mas ele tinha tudo planejado. Neemias faz alguns pedidos que não eram fáceis de ser atendidos. Primeiro, Neemias pede: eu preciso de uma licença para ir lá reconstruir aquela cidade. E um outro, Neemias 5, capítulo 5, versículo 14, nos deixa entender que Neemias ficou 12 anos fora. Neemias pede para o rei uma licença de 12 anos. Preciso me ausentar 12 anos. Além disso, Neemias falou: eu preciso que você me promova governador daquela terra, porque só se eu for governador eu vou ter autoridade para fazer alguma coisa. Depois Neemias pede: me dá uma carta, me dando a tua bênção para que eu cruze aqui o caminho todo, e que eu não seja impedido de passar, que eu não encontre nenhuma restrição. E o quarto pedido de Neemias é: me dá uma carta também para Asaf, que é o guardião da floresta, para que ele me dê madeira, para que eu possa reconstruir a cidade, reconstruir os muros, fazer uma casa para mim. Os pedidos de Neemias não foram fáceis, e o primeiro deles diz: envia-me, deixa eu ir para aquele lugar, me torna governador daquele lugar, e faz com que eu vá para lá. Neemias não pede, irmãos, que alguém seja levantado. Neemias não pede que o governador daquele lugar seja tocado para reconstruir Jerusalém. Neemias não pede para que o povo que estava morando lá pudesse acordar, para que aquela obra seja feita. Mas Neemias fala: eu quero ir, me dá a oportunidade para que eu vá, eu quero a tua autorização para ir. Como eu falei, Neemias não podia simplesmente ir sem que houvesse aprovação do rei. Se tornar governador era estratégico também, irmãos. Neemias pensou, calculou tudo isso, porque em uma outra situação retratada no livro de Esdras, no capítulo 4, uma tentativa de reconstrução também de Jerusalém, com muito mais pessoas, com 52.000 pessoas participando, os governantes locais ali pressionaram aquele povo e eles não conseguiram continuar, eles não conseguiram fazer com que a obra pudesse avançar. Ele pede então: envia-me. E o segundo pedido é: concede as cartas, concede-me a oportunidade de ser governador daquele lugar. E o versículo 8, irmãos, após a espera de Neemias, após o pedido de Neemias, irmãos, o versículo 8, Neemias deixa claro que a bondosa mão de Deus estava sobre ele, e por causa da bondade de Deus é que o rei atende o seu pedido. Não foi porque Neemias tinha uma moral com o rei, não foi porque Neemias tinha tudo planejado, mas foi porque a bondade de Deus estava sobre ele, e foi essa bondade que pôde tocar no coração do rei. Provérbios 21:1 diz que o coração do rei é como um rio que é controlado pelo Senhor. O Senhor dirige esse rio para onde quiser, o coração do rei inclina onde quer. É Deus que controla. Neemias então, irmãos, espera durante 4 meses. Busque em Deus a oportunidade para que ele pudesse fazer o pedido que ele faz. E quando ele recebe, irmãos, o ok do rei para que ele pudesse ir para aquele lugar, acontece a coisa que é a mais importante para nós nessa noite. Neemias chega naquele lugar. Vamos ler a partir do versículo 9. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército, de cavaleiros. Sambalate, o Horonita, e Tobias, oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado.
De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco. Examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo, fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar, por isso subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto. O versículo 17, Neemias falou, prestem atenção, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. E é interessante, irmãos, que, como eu disse, outras pessoas já tinham tentado fazer a mesma coisa sem nenhum sucesso. E aquele povo responde então no versículo 18, sim, vamos começar a reconstrução. Neemias, nós entendemos o teu sonho, nós entendemos o teu propósito, nós entendemos o teu plano e nós vamos. A parceria ali se instituiu, irmãos, e muitas vezes essa parceria, a mesma que Neemias encontrou naqueles homens, é uma parceria que é necessária para que a obra de Deus possa ser realizada. O sonho de Neemias contagia outros. Neemias teve a atitude de convocar outros, ele não ficou esperando voluntários. Neemias não pensou: vou começar aqui a construir um muro e alguém vai aparecer para me ajudar. Não, Neemias falou: vamos construir. O que você está fazendo aí? Vamos construir um muro, vamos reconstruir essa cidade. Neemias pôde exercer um poder de liderança, para que ele conseguiu que as pessoas trabalhassem com ele, não porque estavam fazendo qualquer tipo de favor, mas porque desejavam aquilo. Neemias pôde então contagiar aquelas pessoas. E quando nós falamos, irmãos, sobre se importar, quando nós questionamos, muitas vezes, na semana passada, sobre a questão que estava aqui, no projetor, quem se importa? Nós falamos, quem se importa? Quem se importa com a situação do irmão? Quem se importa com a situação da igreja? Quem se importa com a situação das pessoas que convivem conosco, que estão aquém de Cristo? Quem se importa? Quando nós perguntamos sobre isso, quando nós falamos sobre isso, nós vimos o desejo de Neemias de reconstruir Jerusalém, como Neemias estava se importando com aquilo, e agora nós vemos, irmãos, que aquilo que Neemias se importou, contagiando outras pessoas. Neemias espera, Neemias pede, e Neemias contagia. Neemias agora começa a motivar outras pessoas. E essa motivação, então, irmãos, depende, como dependia de Neemias, depende de nós. É eu e você que podemos contagiar outras pessoas para participarem. É eu e você, de alguma maneira, podemos contagiar outras pessoas para estarem aqui. É eu e você que podemos contagiar as pessoas a sentirem tão importante o momento que nós temos aqui, por exemplo, na quarta-feira. Isso arde tanto no teu coração, a necessidade de orar e o desejo que você tem de orar pelos irmãos, isso é tão forte no teu coração que você contagia outras pessoas.